Estamos de volta e hoje o tema do nosso Roda de Conversa é o ensino da língua portuguesa nas escolas. Será que vamos jogar a gramática de lixo? Não, de forma nenhuma. E participam aqui conosco as professoras da Universidade Federal de Minas Gerais, Zélia Versiani e Maria da Graça Costa Val. Também temos aqui o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Gomes de Moraes. Então, a gente já estava conversando exatamente do que é necessário, do que é fundamental, do que é preciso, né? Afinal de contas, gramática é preciso, né? Nos dois sentidos. A gente deve trabalhar a questão do ensino. E aí eu queria uma ajuda de vocês, a gente, ao longo desse tempo do bloco, pensar exatamente nos níveis de ensino que a gente tem. A gente está falando aqui do aluno dos anos iniciais, está falando do aluno dos anos finais do fundamental, estamos falando do aluno do ensino médio, até para a gente conseguir indicar alguns caminhos para esses nossos professores. Professores, por favor. Já foi tocado aqui hoje, mas eu acho que uma coisa que você está trazendo de volta e que é muito importante é pensar assim, numa progressão. O que se pode começar a praticar desde a educação infantil em termos de apropriação da norma de prestígio, o que vai se priorizar nos anos iniciais do ensino fundamental, na segunda etapa, do 6º ao 9º, o que vai ficar para o ensino médio. Se eu recordo que foi o meu primário, o que algumas crianças vivem ainda hoje, havia uma repetição muito grande do que se fazia no 2º, 3º, 4º, 5º ano. A gente estudava as mesmas classes de palavras, né? Começava estudando o que era monossílabo, dissílabo, oxítono, paroxítono, encontros vocálicos e dígrafos e tal, e depois substantivo, grau substantivo, número substantivo. E no ano seguinte eu brincava, já adulto, que só mudava a quantidade de coletivos que a gente tinha que decorar, né? Ou de superlativos a absurdos. Acho que a gente pode pensar que certas coisas não têm que ser dominadas completamente cedo. No caso da ortografia, para mim isso é muito evidente. As crianças precisam cedo dominar o que tem regra, o que pode ser compreendido. Elas têm que saber se vão usar C ou QU, R ou RR, M ou N no final de sílaba, mas nunca está cobrando que um menino de 10 anos, 12, já use sem dificuldades a maioria das palavras correntes que tem X ou CH. Dicionário existe para isso. Dicionário está nos computadores, está online, né? Diga. Só um minutinho. E está nas escolas também, porque o Programa Nacional de Livro Didático distribui não só livro didático, como também dicionários adequados para cada faixa de escolaridade. Então, todos os meninos hoje em dia têm dicionário na escola. Toda a escola, toda a sala de aula tem dicionário. Se eu penso em algo que é permanente, eu diria, o cuidado com a edição final do texto que vai se tornar público, numa exposição, numa culminância de projeto, isso para mim deve ser trabalhado desde a educação infantil. Os meninos de 5 anos, ao concluírem seus textos de projeto, eu acho que a professora ou o professor da turma deve ajudar que aquilo que vai para exibição tenha o máximo de proximidade possível com a norma prestigiada, com a pontuação, a ortografia, a distribuição gráfica própria daquele gênero que está sendo apresentado. Agora, não se vai abrir mão disso em nenhuma etapa. Eu vou ter que sempre desenvolver essa atitude e esse cuidado com a revisão final. Eu prefiro chamar de edição final dos textos. Edição do que porque não revisão. se trata de uma questão só de correção ortográfica. Eu estava falando da própria distribuição espacial gráfica conforme o gênero textual. Uma coisa é eu escrever um cartaz publicitário. Outra coisa é produzir uma notícia com lead, com a legenda da foto, etc. Né? Uma carta. E por aí vai. Eu preciso dominar as formas de tornar público, na sua edição final, cada gênero. Né? Isso, para mim, está o tempo todo ocupando o professor de português e os alunos como uma atitude. Eu acho que é uma aprendizagem de tipo atitudinal. Certos conteúdos que implicariam uma reflexão mais sobre a estrutura da língua, eles podem ficar tranquilamente para o final do ensino fundamental e para o ensino médio. Eu não vejo por que menino de 9, 10 anos de idade, 11, tenha que estar aprendendo que é oração coordenada, subordinada. Não há nenhuma necessidade de estar vendo e revendo isso várias vezes, muito menos com o grau de decoreba, de memorização e de inutilidade que a gente viveu na nossa geração. Por favor, ninguém merece passar pelo mesmo sofrimento.
Acho que essa questão é uma questão de currículo. É um tema que é pouco tratado nesse país, mas é uma progressão curricular e uma coerência ao longo das etapas da escolarização. Né? E, professores, essa concepção, ela está hoje na formação dos nossos professores do ensino médio, do ensino fundamental? Eu acho importantíssimo falar disso. Posso começar, Graça? Porque eu estava aqui querendo falar disso, né? Pensar na formação desses professores, né, que vão para a escola e que os cursos contemplem essa discussão, né? Porque se nós estamos falando dos alunos dos anos iniciais, do fundamental e da educação infantil, nós estamos trabalhando com a ideia de formação em pedagogia, né? E os professores do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio, né? E o Arthur tocou num ponto que é importantíssimo, mesmo que sejam formações distintas, né, em faculdades distintas, é muito importante pensar nessa articulação, né, entre o primeiro segmento, nessas questões acerca desse ensino da língua. E por quê? Porque desde muito pequena a criança já reflete, né, sobre a língua. Já é um sujeito, né? Já. Então, a reflexão sobre a língua, ela já está... né, eu acho que desde que nós começamos a falar, né, a gente já reflete sobre aquilo que faz, que realiza, né, por meio da língua. Então, ela sempre vai existir. Agora, o que vai mudar um pouco, eu acho, que é porque a consciência, né, a respeito da língua, ela existe. Mas a explicitação terminológica, talvez, né, usar com crianças muito pequenas, monossílabo, trissílabo, você falou disso aqui, e era uma coisa que se repetia, era muito recorrente no ensino de língua, né? Todo ano ensinando as mesmas coisas, né? Então, a repetição é que vai garantir algum nível de aprendizado, né? Essa ideia, né? Desde muito pequenos. Então, é preciso pensar mesmo nesta progressão, né? Os cursos de letras precisam conversar com os cursos de pedagogia, né? E vice-versa. E quando você fala precisa, é porque preciso mesmo, porque essa conversa não está tão conversa, não. Hoje eu acho que está melhor do que já foi. Quer dizer, nós já temos pessoas nas faculdades de letras interessadas em alfabetização e letramento, coisa que não... E o inverso, na faculdade de educação, vindo fazer pós-graduação, vindo fazer disciplinas de alfabetização na fonologia, né? Querendo aprofundar mais esses conhecimentos tão requeridos, né, para compreender o processo de alfabetização. Então, eu acho que nós estamos caminhando, mas é preciso andar muito mais, né? É preciso ainda desenvolver muito, né, esse diálogo e pensando o que é bom para cada etapa, né? Como é que a terminologia pode ajudar, né? A terminologia gramatical pode ajudar a esse desenvolvimento dessas competências que a gente quer que o aluno desenvolva, né? E isso eu acho que é muito importante, porque na medida em que os professores que estão sendo formados agora pensarem a língua dessa forma, vou dar um exemplo bem rápido e bem recente, um aluno que foi para o estágio, foi para a escola e viu lá na escola, os alunos tinham acabado de ler na escola uma adaptação de Os Miseráveis. E ele falou, eu quero desenvolver o meu projeto sobre leitura desse livro na escola. Só que a professora solicitou a ele, porque a gente sempre faz um diálogo com a escola, né, que ele ensinasse adjetivos. Ela queria... Eu acho que eles ficam também com muita sede de saber, né, vamos ver o que avançou, né, em relação a isso. E então ele ficou com um problema. Eu tenho que resolver entre isso que eu quero, esse desejo que eu, né, tenho, e o pedido da professora. Aí nós tivemos uma ideia dele trabalhar com a caracterização dos personagens na obra, né, recortando trechos, para ver como é que esses adjetivos funcionavam ali, né? E ele ainda teve uma outra ideia, porque cederam várias aulas para ele, de trabalhar também com filme. Eu falei, olha que ótimo, pensar na caracterização que a imagem cinematográfica oferece né? Então, assim, existem 1000 possibilidades, são aqueles desafios, né, de que eu estava falando. Bom, eu queria dizer duas coisas, porque eles falaram das várias etapas do ensino. Então, eu vou entrar na área da Zélia, que é literatura. Mas sem saber que estão aprendendo a variedade e prestígio
e sem aprender sem doer, né? Sem sofrer que nem o Arthur sofreu. O sofrimento não pode ser nem para o professor, nem para o aluno. Nem né? para o aluno. Se o professor lê em sala de aula, leituras adequadas para a educação infantil, para os primeiros anos do ensino fundamental, o aluno fica interessado, principalmente o texto narrativo, né? Ele fica interessado na história e se o professor lê a língua escrita, o aluno vai assimilando essa outra variedade que é diferente da variedade do cotidiano dele. As pessoas, todas as pessoas, são capazes de reflexão linguística, de aprenderem intuitivamente a sua língua pelo convívio social. Né? Então, se o aluno tem contato com o texto escrito, e um texto escrito bonito, gostoso, interessante, ele vai aprender, ele vai se interessar por aprender como é que se fala, como é que se escreve daquela maneira, né? E isso pode seguir, dependendo de o professor querer encontrar um jeito de fazer isso, até o próprio aluno interessado, que ele acaba também ou abrir o interesse do aluno para esse mundo que é a literatura. Uma outra questão que eu lembrei, que a Zélia falou, que as pessoas refletem sobre a língua. Eu conheci uma criança que estava diante de uma mesa de sinuca e perguntou para a avó: vó, o que é isso? E a avó falou: é uma mesa de bilhar. Aí ele perguntou de novo: mas como é que bilha? O que significa isso? Esse menino, ele tinha 5 anos na época. Para ele fazer essa pergunta, como é que bilha, ele estava lidando intuitivamente com a categoria de verbo. Né? Ele está lidando com a noção de uma expressão subjetiva do tipo máquina de lavar, máquina de escrever, coisa desse tipo. Então, mesa de jantar. Então, mesa de bilhar... Sala de estar, mesa de jantar. Mesa de bilhar, bilhar tem tudo para ser verbo. Tudo para ser verbo. Além de estar num lugar onde pode entrar um verbo, ele tem a desinência verbal. Olha a quantidade de termos que eu estou falando de gramática. É para o professor me entender que é possível esse ensino na prática e que como é que a intuição do aluno a intuição do menino levou esse menino a trabalhar com N categorias gramaticais. Né? E ele ainda conjugou o verbo. Bilhar seria um verbo de primeira conjugação. Então, ele pergunta como é que bilha, porque esse é o presente do indicativo terceira pessoa dos verbos regulares da primeira conjugação. Quer dizer, as pessoas são capazes de reflexão linguística. E não é preciso massacrar tanto, basta explorar essa capacidade de reflexão sobre a língua, né? Que pode ser feita via textos, que pode ser feito via um exercício mais voltado mesmo para a reflexão linguística, para o conhecimento da sintaxe, da morfologia, etc., né? Da semântica. Então, acho que tem muito livro didático que tem feito um trabalho muito bom nessa área. Tanto livros do 4º e 5º ano, quanto livros já do 2º segmento, do 6º ao 9º, livros de ensino médio também. Então, se os professores precisam de um apoio sobre como fazer um trabalho reflexivo com a gramática, há muitos livros didáticos no mercado, distribuídos pelo MEC, que têm feito um trabalho muito bom, muito interessante. A gente, professor universitário, às vezes,
aprende com esses livros. Eles têm encontrado. Olha, infelizmente, o nosso tempo, né, ele chega ao final, mas eu quero agradecer muito os professores, professor Arthur, veio de lá de Pernambuco, veio de Londres, prazer, professora Zélia, professora Maria da Graça. É um prazer. O convite para outras futuras, e esperamos que existam várias rodas de conversa, que a gente continue. Essa é um prazer. Vocês estão permanentemente convidados aqui por nós, pela nossa equipe. Foi um prazer tê-los aqui. Né? Obrigada. Bem, Obrigada. Obrigada. para você aí, Roda de Conversa está disponível na internet, na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o nosso CRV. E também no canal do YouTube, mas da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/Magistra SEEMG, tudo junto. Grande abraço, foi um prazer tê-lo aqui conosco e até o próximo Roda de Conversa.